Olá, nós somos estudantes de jornalismo do 7º semestre da Unimep e estamos aqui para falar sobre o nosso documentário Contadores de Histórias. A ideia para fazer o documentário sobre contadores de história surgiu dentro da aula de documentário da professora Ana Maria Cordenonce, em que nós estávamos discutindo temas para abordar dentro de um documentário, e um deles levantados foi a respeito dos cortadores de cana da região de Piracicaba, né, que são pessoas que contribuíram muito para o crescimento aqui, tanto da cidade de Piracicaba quanto arredores, e que muitas vezes não são lembrados, principalmente pela profissão deles, que é até não tão reconhecida da importância que ela teve para o desenvolvimento tanto histórico, né, pela parte das pessoas que vieram morar na cidade através do corte de cana, e também pelo fator econômico, que é uma das maiores fontes de renda aqui da região, é a cana-de-açúcar. E, observando tudo isso, todo o aspecto que teve de grande importância dentro da nossa cidade, da nossa região, a gente decidiu abordar sobre esse tema, né? Mostrar essa outra parte da história, né? Não só a parte do desenvolvimento da cidade, essa parte que a gente já tem montada, mas sim como ela começou mesmo. Eu acho que é legal destacar que, na hora que a gente foi procurar um pouco sobre as informações de corte de cana na região, a importância econômica e histórica, o próprio site da prefeitura, outros sites que a gente procurou oficiais para isso, não tinham quase informação nenhuma. Então, foi muito difícil para a gente ter uma informação mais com dados, pesquisas sobre a profissão aqui na região. E a gente conseguiu isso muito mais por meio dos entrevistados em si, né? Então, a gente queria dar... a Lauren veio com essa ideia para dar esse destaque, porque tem regiões rurais, inclusive, né, com muito destaque dos cortadores de cana, e que a gente realmente não encontra muita informação por aí. Um dos maiores desafios foi mesmo na captação. Acho que qualquer projeto de documentário ia ter um pouco desse problema, porque cada uma aqui é mais ou menos de uma região. Então, foi bem complicado para a gente conseguir essa divisão dos grupos para as localidades, né? Às vezes a gente não tem carro para poder ir, então qualquer aluno que for fazer documentário vai enfrentar esses desafios. E também é importante, a gente tem um grupo grande, né? Mas é importante ter essa conexão entre os alunos, porque se a gente não tivesse conversado entre nós, não, olha, eu moro mais perto, ou eu tenho mais capacidade de fazer isso, cada uma entrava em contato com uma fonte, né? A gente fez uma divisão muito igual, assim, de quantidade de fontes. Então, isso foi uma das dificuldades, mas em grupo a gente consegue. Enquanto a gente estava discutindo, né, o roteiro e tudo mais, a gente teve uma preocupação grande também com as questões trabalhistas, né? Então, a gente fez uma pesquisa aprofundada, conversamos com advogados, porque a gente sabe que a profissão não está extinta. Ainda tem pessoas que trabalham, só que de um modo diferente. Não é mais como era no passado, né? Então, essa foi uma das partes que a gente tomou bastante cuidado também. E acredito que em relação às fotos, né? Nem todos tinham fotos do tempo que cortavam cana. Então, os que a gente conseguiu, a gente utilizou as fotos de uma fotógrafa que fez essas captações e foi até premiada por isso, mas não são fotos necessariamente dos nossos personagens, né? Então, também esse foi um outro ponto que dificultou um pouco, só para dar mais realidade mesmo, mas nada que atrapalhou. Eu acredito que no processo de produção, uma das maiores dificuldades também foi a gente decidiu que a gente ia editar. A gente ia fazer o roteiro todas sozinhas e editar. Então, eu acho que a gente tinha muito material, muita coisa. Todas as nossas entrevistas eram mais de 1 hora, quase todas. Então, era difícil decidir o que ia entrar, o que era importante bastante para entrar em 15 minutos de documentário. E editar tudo isso. Então, acho que o processo foi de muita conversa do grupo, porque nem sempre todo mundo concorda, então a gente tem que sentar e entrar num acordo do que é importante bastante para entrar no documentário.
Eu acho interessante também ressaltar que a gente, desde o início, a gente quis mostrar esse lado mais humano dos nossos personagens, né? Então, uma das dificuldades assim que nós também encontramos foi juntar os temas que pudessem ser juntados em blocos, né? A gente teve que assistir todas as partes, ver o que era igual um do outro, a história, mas a gente seguiu do início ao fim essa questão de mostrar o lado mais humano, como que eles chegaram nessa profissão, o que eles passaram, que eu acho que foi assim o mais emocionante. Eu acredito que a importância desse documentário é dar visibilidade para essas pessoas que trabalharam duro. É uma profissão extremamente desgastante, que eles veem até hoje os resultados dessa profissão, e que é uma profissão invisível realmente, né? Porque o trabalho braçal, ele geralmente é menos reconhecido do que o intelectual. Então, que não é o menos importante. Então, assim, essas pessoas são extremamente maravilhosas, a visão de mundo que elas têm, as lições, a gente aprendeu mais com elas do que elas, contando a história delas, né? Então, a importância desse trabalho é mostrar que nessa humildade toda eles têm uma bagagem muito grande e a importância que eles tiveram, porque a gente fala cana-de-açúcar e já pensa nos grandes engenhos, mas quem fazia com que os grandes engenhos funcionassem, né? São essas pessoas por trás. E foi até interessante que, fazendo esse trabalho e conversando com as fontes que foram ex-cortadores, deu para perceber que nem eles tinham a noção da importância que eles tinham para a cidade, né, para a nossa região. Então, você poder ver que você está dando um valor que nem eles reconheciam o próprio valor que tinham, foi algo muito satisfatório, né, que deu mais importância ainda para esse documentário, pelo fato de você ver a forma como eles estavam contando e de falar, nossa, você está aqui para me ouvir, né? Então, foi assim, algo que foi o pontinho ali principal de dentro do documentário, que foi essa essência de eu quero contar para você, você está me dando um espaço, então eu vou contar. Isso que fez a diferença até de vários roteiros que a gente criou. Vamos falar mais técnico, vamos falar de uma forma mais sobre a economia, sobre a política, sobre o contexto histórico, sobre só leis trabalhistas. E não, quando a gente ouviu todas as histórias, espera lá, vamos deixar eles falarem, né? Não focar numa parte muito burocrática, muito técnica, né? Mas dar voz nessa parte, como a Ana falou, né? Nessa parte humana, né? E isso que não precisamos de muito, né? Apenas deixar eles contar a história e que já fez aí boa parte do nosso documentário. Legal também ressaltar que nós temos muitas mulheres, né? E aí traz a importância do trabalho delas na roça, para cuidar da família, e levavam os filhos para lá também. E hoje elas construíram famílias, têm uma profissão que elas não sentiam tão reconhecidas. E contar a própria história, sentir valorizada, eu acho que foi um quentinho no coração por conta do documentário. Eu queria ressaltar uma coisa que foi muito interessante quando a gente foi fazer uma das entrevistas. A gente foi para Santana, que já é um lugar que é conhecido pelas suas tradições e tudo mais, mas a gente foi para a família Witt para conversar sobre a cana. E uma das filhas dos entrevistados chegou para a gente e falou: eles já deram diversas entrevistas sobre a cultura tirolesa, sobre eles serem os italianos que vieram para o Brasil, mas nunca ninguém veio aqui para escutar eles falarem sobre o trabalho da cana, sobre tudo que fez a história deles aqui. Porque, apesar de toda a questão deles terem vindo da Itália e tudo, eles trabalharam com a cana, e foi isso, e ninguém nunca veio para escutar eles falarem sobre isso. Ficaram curiosos? Assistam nosso documentário. Nasci em Piracicaba, no bairro que chama Cruz Caiada. Fui na escola até a 4ª série só, 4º ano primário. E com 11 anos já fui para a roça, cortar cana. Primeiro eu comecei a cortar para o meu avô, que era na usina Modelo, então era só ali. Acho que já tinha uns 13 para 14 anos, de lá, todo mundo sozinho. Eu com 11 anos, a gente ia sozinha para a roça. Não tinha, minha mãe ficava com as crianças em casa.
E eu e mais as outras amiguinhas, coleguinhas, ia para trabalhar. Depois, quando a gente cresceu, meu avô já não estava mais tocando no sítio, a gente foi trabalhar para a usina Modelo. Daí a gente saía, a gente vinha aqui no Gibran, a gente ia na Volta Grande, Canal Torto, então a gente saía. Era caminhão e saía bem cedinho de casa, 5h30 da manhã o caminhão estava passando para pegar o povo. E era tudo em cima do caminhão. Com aquele frio, aquela geada, mas era em cima do caminhão. Eles pegavam a cesta com o café da meio-dia, tomavam um café com lanche, ponhavam a cesta nas costas e ia. Ficava lá até 4 horas, mais ou menos, cortavam 20 feixes de cana. Estava bom, né? Quando eu chegava no final mesmo, um dinheirinho, estava bom. E a vida foi assim. Comecei a cortar cana com 16 anos. Comecei na usina São José. No primeiro dia, eu cheguei lá e meu pai foi na frente, meu pai ia cortando, meu pai não sabia cortar cana também. Meu pai jogou a cana toda assim, né? Ele ia cortando e jogando, na verdade você tem que jogar tudo certinho para ser fácil para amarrar. E meu pai jogou tudo engaiolado assim, tudo assim. Aí foi eu com meu irmão amarrar e eu não sabia, como puxava a cana de baixo aqui, eu não sabia amarrar. Porque para amarrar é como se pegasse uma coisa aqui e torcer aqui, ó. Você põe a cana aqui e torcia aqui. E quando eu ia torcer, quebrava. E eu não sabia. Quando eu ia erguer o fecho escapava. Ai, quando eu ia chegando no tempo da safra de cana, que eu falava, ai meu Deus, vai começar a safra de cana. Dava aquela tristeza, assim, sabe? Porque é uma coisa, quando você faz uma coisa que você não gosta, é tão difícil, né? Eu cortei cana a gravidez inteirinha do Alexandre. Gravidez inteirinha. Quando acabou a safra, a gente foi plantar feijão no meio da cana que a gente plantou. E com uma barriga enorme. Foi até o fim. Daí quando o Alexandre nasceu, daí eu dei uma parada, quando a Cláudia nasceu, daí eu voltei a trabalhar. Quando o Zé Roberto nasceu, ele era pequenininho, eu ia trabalhar com a minha avó. Plantava vassoura, carpi, mas não deixei ele parar de trabalhar, sempre trabalhando. Daí quando ele tinha acho que uns 4 anos, ele ia comigo para a roça cortar cana. E eu com o Alexandre, né, cortava cana para manter um engenho de pinga, só nós dois. Mantinha o engenho de pinga. A gente levava uns panos, fazia que nem uma barraquinha, assim, sabe? Amarrava assim, fazia que nem um guarda-sol e colocava ele debaixo. Quando ele dormia lá. E eu tinha um cachorrinho, o cachorro ficava deitado junto com ele, olhando ele ali. Você tem que ver. E a gente cortando, né? E a Cristina, que é já mais grandinha, ela ia um pouco perto de mim, eu falava para ela, vai olhar lá o Ricardo se ele tá dormindo. Ela ia olhar. E era divertido, né? Porque todas as mulheres faziam isso, né? Então era gostoso, não era ruim. Porque pelo menos você estava trabalhando e estava olhando seu filho, né? Não estava deixando com ninguém, né? Todo mundo levava, as mulheradas. Tinha uma mulher que morava perto de mim, tinha 4, levava tudo. O Ricardo chorava porque queria um facão para cortar cana. A Cristina não, a Cristina gostava de pular, brincar para lá, mas ele queria cortar. Aí meu marido arrumou um facãozinho pequeno para ele e ele cortava. Ele chorava, assim, que engraçado. Ele queria fazer que nem os adultos, né? E ele cortava, jogava a cana no chão, ele ia lá. O facão dele não cortava, ele chorava porque ele queria cortar igual eu. Primeiro você tinha que pelar a cana, tirar a palha, cortar embaixo, depois cortar a ponta, depois jogar na leira. A leira era, conforme você ia cortando, 4 ruas cada vez. Conforme você ia cortando, você ia colocando a cana arrumadinha para você ser mais fácil para você amarrar. Então, como sempre tinha um que tomava conta, você tinha que contar, por exemplo, 12 canas. Você contava, pegava 2 pontas, colocava embaixo, contava 12 canas, amarrava e ia deixando para trás. Aí vinha um caminhão que, pronto, 4 toneladas, 5 toneladas para levar na usina. A gente tinha muita dor nas costas, porque uma baixa, levanta, é um exercício que você fazia, né? Porque para cortar, você tem que abaixar para cortar o pé da cana no chão, né? Depois você tem que levantar, cortar o ponteiro e jogar
Difícil comparar hoje, lá atrás, que era raspar a cana, além disso limpar. Hoje não, hoje vai com palha, vai com ponta e tudo quase. E lá no Monte Alegre já era cortado por metro. Você não amarrava a cana, você ia só cortando e jogando assim, um negócio chamava leira. Tinha uma varona com de bambu de 4 metros. E o homem que media, ele ia medindo, sabe? Com aquela vara. E era assim, que ele media o chão, né? Onde estava a cana. Daí vinha a carregadeira carregava e punha no caminhão. Depois o patrão contou os pesos para individualmente fazer o pagamento. Não era pequena coisa, mas a gente faz isso daí de outra coisa. Então apanhei muito, sabe? Como eu disse para você aquele dia, eu fiquei até doente o primeiro dia que fui cortar cana, porque eu amarrava a cana, desamarrava. Eu amarrava, desamarrava, sabe? Não sabia. Fiquei doente de tanto nervoso que eu passei. Eu tinha vontade de sumir onde eu estava, assim, pegar e, né? Mas depois vai indo com a prática, a gente vai indo, né? Fui aprendendo, né? Terminava a safra, a gente tinha que carpir, carpir cana. Mas eu não gosto de carpir, não gostava de carpir. Daí eu ia trabalhar em Piracicaba de doméstica. Daí a gente trabalhava na cidade. Quando começava a safra, a gente voltava para a roça, porque a gente gostava da roça. Sempre tem se corta mais cana e corta menos, então você tinha que se matar, porque você não queria ficar perdendo para as outras moças, né? Porque era assim, cada um pegava um leito para cortar, 4 ruas de cana. E tinha gente que era prática de cortar bastante e ia embora. E você tinha vergonha de você ficar com o seu leito atrasado ali, né? Então você se matava de trabalhar, né? Para quem tem prática era fácil, tinha gente que pegava a cana assim, quando é pequena, pegava assim, olha, com um punhado assim, fazia assim, ó, facão jogava lá. Prática. E aí eu já, o máximo que eu podia pegar, 2, 3 canas na mão, assim, sabe? Mas eu não pegava. Ainda pegava aquela luva grossa que a gente tinha na mão, né? Mas esses que pegava de punhado, assim, que não fala pra você pra cortar, aqui ficava melado, porque é que essa época agora aqui, já estava terminando a safra quase, né? Mas quando chega ali no mês de agosto, na hora do sol quente, a cana ficava cheinha, aquele melado, ela soltava um mel. Ficava cheinho de abelha. As abelhas vinham chupar aquele melzinho, né? E de manhã, aquela cana estava toda molhada de sereno, sabe? Tudo molhada, como você pegava essa cana na alta, caía toda a água assim da gente, assim. A luva ficava toda molhada, por isso que tinha que ter um plástico por dentro da luva, para não varar, senão a mão ficava toda amarela. A gente não tinha dinheiro para comprar uma roupa, não tinha dinheiro para comprar um sapato, sabe? Às vezes tomava chuva na roça, não tinha nem roupa para pôr, para ir trabalhar de novo. Tinha que, às vezes, lavar à noite e pôr em cima do fogão de lenha para secar. Então era uma situação difícil, né? Porque era muita criança e o ganho era pouco, né? Era uma calça por baixo, por cima tinha uma saia que a gente usava. Blusa de manga comprida, luva na mão, a gente põe um lenço aqui assim, outro assim, para não se queimar, sabe? Porque na época, hoje as moças bronzeadas, na nossa época tinha que ser tudo sem ser queimada assim, sabe? Então a gente andava tudo, quem se saísse daquelas capas lá depois que você fosse, ninguém sabia que você cortava cana. Imagina, nós já tinha que usar o chapéu, não se cortava, tinha que usar lenço, né, luva, porque a mão ficava preta. Porque naquele tempo era só cana queimada, hoje não queima mais, né? Porque naquele tempo era só cana queimada. Então você tinha que ter tudo. E como a gente não tinha dinheiro para ficar comprando luva, a gente fazia de pano. Fazia de pano. Amarrava uns elásticos e ia embora trabalhar. E o duro naquele tempo que não tinha garrafão térmico. Eu falei para você, a gente tinha que levar água num garrafão, sabe esses garrafão de vinho, de vidro? Naqueles garrafão. A gente tinha que levar. Então se você batesse, ficava sem água, quebrasse, ficava sem água o dia inteiro. Então tinha que levar com que nem levar um ovo. Mas era tão bom. Nossa, que tempo bom, meu Deus, eu tenho tanta saudade daquele tempo. A gente era feliz e não sabia, que nem minha irmã fala, a gente era feliz e não sabia. É da saudade, muita saudade, né? Porque, na verdade, como eu falei para você, era divertido o corte de cana. Porque a gente, no tempo da carpa, da carpia, era só a gente da mesma fazenda.
E quando chegava o tempo do corte de cana, eram muitas moças que a gente não conhecia, a gente conhecia. E cada fazenda usava um tipo de roupa. Isso que era engraçado. O chapéu era diferente, a roupa era diferente. E se juntava tudo, né? E era legal até. Tinha umas que usavam chapéu diferente do nosso. E tinha umas que usavam um chapéuzinho pequeno, então apelidavam por cata-ovo. Sabe o que o chapéu dela é cata-ovo e o nosso era... O nosso chapéu, o nosso era grandão da nossa fazenda, eles falavam que era chapéu mexicano para nós, turma de mexicano. Era perigoso porque muita gente cortava os dedos, né? Nós trabalhávamos de luva, mas vi gente que com o dedo, para mim cortar, que eu batia no dedo. Nossa, os moços geralmente, muitos poucos usavam luva, né? Cortava o dedo. Tinha um moço que faltou o dedo, aqui ele foi tacar a ponta, eles tinham mania de tacar a ponta, assim, a brincadeira deles, né? Pegava a ponta e punha o facão e assim. Como ele fez assim, ele tacou, arrancou a pedaço dele, foi junto com a ponta. Eles vinham no ambulatório, fazia curativo lá, né? Tinha médico, tinha tudo. E depois ficava de atestado médico, né? Quando eu tinha 11 anos, eu fui cortar cana com meu avô, no sítio do meu avô, que nem contei pra vocês já. E daí tava cortando uma cana torta, tudo deitada. Uma cana bem deitada mesmo. E meu avô falou assim pra mim, dá aqui esse facão que eu vou molar pra você. E meu avô molou meu facão, molou. Eu tinha 11 anos, não sabia nem molar facão. No que eu peguei na ponta, pra mim cortar, foi os 3 dedos. Cortei os 3 dedos assim, ó. Daí foi uma correria, né? Daí, olha, pra você ter uma ideia, eu fui embora na minha casa sozinha. Não tinha ninguém para levar eu embora. No meio da cana. Daí no outro dia minha mãe foi trabalhar no meu lugar e eu fiquei em casa com as crianças, cuidando da casa. Cana é importante, né? Porque você vê, agora não, mas quantas pessoas que não dependem da cana para viver, para sobreviver? Agora não, porque essas máquinas tomou o lugar das canas, né? Das pessoas. Porque você lembra quando nós vinha tudo do povo da Bahia, de Minas? Quanta gente, você não tem noção. Você não tem noção o tanto de gente que vinha para cortar cana. Tinha a fazenda no Monte Alegre, que tinha mais de 30 moças que cortavam cana, assim, da mesma fazenda, sabe? Vocês têm que ver quando chegava no final do corte de cana, era que nem festa. Juntava todas as fazendas e fazia tudo numa fazenda só. Que ali, conforme ia acabando uma fazenda, eles iam passando para outra, todas as turmas. E era bonito até, era uma festa, né? Quando a gente ia cortar cana num lugar que tinha bastante cana queimada, parecia um salveiro. Parecia, porque era tanto ônibus, era tanta gente, chegava assim, olhava aquela imensidão de cana, porque olhava não tinha mais nada. Já tinham cortado tudo, porque aquele povo que vem do norte, do nordeste, para cortar cana, eles nem comem para trabalhar, para ganhar, para mandar para lá. Porque lá é uma pobreza miserenta, né? Então eles nem comiam direito. Ainda mais se a cana tivesse boa para cortar, eles nem comiam. Eles pareciam umas máquinas cortando cana. Você não gostava? Não, era obrigado. Mas era o único serviço que tinha. Era o único serviço que tinha. Outra coisa para ganhar dinheiro não tinha. Tinha só isso aí. Hoje, quanta gente desempregada? Naquela época não tinha gente desempregada. Você não via ninguém na rua que nem se vê hoje. Era que eu tenho saudade desse tempo, porque você ia na praça, a nossa praça era a coisa mais linda da cidade. Tudo bem, né? Você não via gente para rua. Hoje você só vê gente dormindo para rua, né? E não tem opção para eles trabalhar, porque eles não têm estudo. E para trabalhar na cana não precisava ter estudo, né? Se eu pudesse voltar na minha infância, aí eu voltava a estudar. Eu voltava a estudar. Porque eu falo para meus irmãos, se eu tivesse oportunidade de estudar, eu não tinha trabalhado tanto que eu trabalhei na minha vida. Eu acho que eu não sei, eu acho que eu tinha sido uma pessoa, ter um estudo bom, porque eu adorava a escola. Eu amava a escola. E eu, se fosse para mim estudar, eu gostaria de ser aeromoça. Ai, como eu acho lindo. Ai, como eu acho lindo aeromoça. Ai, que delícia. Eu tinha loucura para ser uma botânica. Eu adoro, né? Até hoje eu gosto, né? Eu queria ser, se eu tivesse oportunidade, né? Na época lá, porque eu sempre gostei da natureza. De bicho, de pássaro, de flor, né? Era uma delícia pra gente, naquele tempo. Hoje não tem, né? Ninguém quer mais saber de cortar cana. Naquele tempo era gostoso. Eu tinha vontade de sair daquela vida, porque eu não gostava de cortar cana.
Eu falo pro Carlos, quando a gente vai passando assim, que tem canavial, aquela caninha gostosa, pequenininha, eu falo pro Carlos, olha que vontade de cortar a cana. Aí ele fala, desça, fica cortando, depois na volta eu passo pra você. Ah, a cana, vocês preferiam mais que contasse sobre a cana. Sim, mas a gente vai falar um pouco de como era, né? Deu para entender? Deu. Se não fosse para cana, teria uma maior parte pedindo esmola.